Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui na nossa reunião científica de uma quinta-feira por mês, trazer um tema interessante hoje aqui. Em primeiro, eu quero fazer alguns lembretes aí para a gente, que a nossa sede, que fica aqui na Faria Lima, no 2944, ela está disponível para todos os sócios que vêm a São Paulo, os que moram em São Paulo, para frequentar a nossa sede. A gente grava um vídeo com vocês, será um prazer vocês virem tomar um café com a gente aqui. Às quintas-feiras estamos sempre aqui, a gente pode bater um papo, mas, assim, é um espaço para os nossos associados fazerem reuniões, tem todo um suporte secretário aqui. Isso é fundamental para esse entrosamento nosso. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, da importância desse momento da oxigenoterapia hiperbárica. Nós temos conversado com diferentes pessoas aqui e a importância fundamental é que hoje a hiperbárica nós estamos conversando com vocês hoje aqui da medicina integrativa, nós estamos conversando com os ortopedistas, estamos conversando com os plásticos, diferentes especialidades. Isso está trazendo uma riqueza enorme em que colocou a oxigenoterapia hiperbárica na agenda da saúde hoje no Brasil. E eu gostaria de agradecer que isso está sendo construído por todos vocês e por todos nós aqui nessa coisa. A sociedade ela continua apostando que nós temos que trabalhar na parte científica. Nós temos alguns trabalhos hoje sendo feitos aí em várias clínicas, com a participação de várias clínicas, no sentido da gente criar uma produção científica importante. E eu gostaria de agradecer a doutora Andrea Antonelli, que está aqui com a gente hoje, o Carlos Portela, depois o doutor e a Juliana Bicas, depois o doutor Marcelo vai apresentar cada um mais em detalhe, por participar, por disponibilizar o tempo de vocês para a gente discutir durante uma hora um pouco dessa medicina integrativa e OHB. A medicina integrativa nada mais é do que a gente dar um foco mais no doente, ouvir mais o doente. Lembre-se, a campanha da Organização Mundial de Saúde para o Dia Internacional da Segurança do Paciente, dia 17 de setembro, vamos ouvir o paciente. Então, nada mais isso fala muito com o que a gente vai conversar um pouco hoje aqui. Muito obrigado, eu vou passar para o doutor Marcelo Moraes, nosso vice-presidente, coordenador científico e o coordenador dessas reuniões. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Branco. Obrigado, presidente, pelas palavras. Boa noite a todos, nossos convidados, nossa plateia. É interessante, né? A gente pensa que a medicina integrativa é uma novidade, e eu estava conversando com o Branco que, na verdade, é um retorno, né? A medicina é cíclica, tá certo? Mas é um retorno às raízes. Antigamente, a gente via o paciente mais como um todo, né? A gente passou por uma fase onde a gente se super especializou, começou a ver pedacinhos do paciente, e agora nós estamos aí tendo um retorno para uma forma mais holística de ver o paciente. Bom, hoje a reunião vai ser um pouquinho diferente das anteriores, onde nós trouxemos um trabalho científico, um paper para ser discutido. Hoje a gente vai fazer uma mesa redonda e a participação da plateia vai ser muito importante. Que mandem perguntas para a gente aquecer essa discussão. Bom, eu vou começar apresentando aqui os convidados. Eu pedi para mandarem um currículo, eram currículos extensos, então eu fiz alguns resumos. Então, deixa eu apresentá-los. O Dr. Carlos Portela é cardiologista, ele se divide aqui entre São Paulo e Teresina, é especialista em reabilitação cardíaca, pulmonar e metabólica, ele é médico do esporte e nutrólogo, também é diretor técnico do Instituto de Performance e Saúde. Doutora Andrea Antonioli, cirurgiã geral e pediátrica, professora pela Federal do Mato Grosso do Sul, né? Não Mato Grosso do Sul, e ela tem um curso de pós-graduação em anti-aging e longevidade humana, coordenando um grupo, atualmente uma pós-graduação nessa área. E também é fundadora e coordenadora do Centro de Estudos em Célula-Tronco, Engenharia de Tecidos e Genética, do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrosian, acredito que no Mato Grosso do Sul também, né, André? Perfeito. Doutora Juliana Bica, aqui de São Paulo, é endocrinologista, ela fez um fellow na Columbia University, pós-graduada em nitrologia pela Abram e médica certificada, né, no Instituto de Medicina Funcional, nos Estados Unidos, e atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. Então, muito obrigado, muito bem-vindos.
Enquanto a gente não recebe perguntas da plateia, eu vou começar a esquentar a discussão. Começar pelas damas. A Andréa, recentemente, ela foi visitar uma clínica em Dubai, não é isso, Andréa? Isso mesmo. Chamada Evive. Eu sei que essa clínica ela tem unidades em Israel e agora ela abriu essa unidade em Dubai. Eu acho que ela tem também nos Estados Unidos, se não me engano, em Orlando, em algum lugar da Flórida. Então, para a gente começar a discussão, Andréa, gostaria de comentar como é que foi a sua visita lá na Evive? Olha, foi bastante interessante, principalmente porque o cientista, o médico, né, ele é neurocientista, que é o responsável por essa clínica, que é o head dessa clínica, foi o primeiro a publicar no mundo o alongamento dos telômeros, ou seja, a reversão do envelhecimento biológico celular com a oxigenoterapia hiperbárica. Ele é um médico israelense e é ele que está à frente dessa clínica lá em Dubai, e existe uma filial na Flórida, né? É bastante interessante a grande experiência deles, como ele é um neurocientista, né? Então, eles utilizam bastante a oxigenoterapia hiperbárica, principalmente em doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, autismo também, pós-concussão, né? Nos Estados Unidos, na unidade deles, nos Estados Unidos, eles falam muito isso, pós-acidentes vasculares, cerebrais, pós-Covid longo, e também falam lá muito, inclusive muito abertamente, faz parte lá inclusive da propaganda deles, na reversão do envelhecimento celular. Isso já é dito lá, reversão da idade biológica ou manutenção de uma idade biológica boa. Então, foi bastante interessante, tive oportunidade não só de conhecer o espaço físico, mas de conversar lá com alguns dos profissionais. Então, foi isso. Vale muito a pena uma visita aos sites, tem bastante coisa interessante. Como é o nome da clínica, Andréa? Avive. Avive? Como que escreve? Avive. A-V-I-V. A-V-I-V. Ah, legal. Eles publicaram alguns trabalhos nessa linha de reposição de telômeros e também de aumento de colágeno dérmico e tal. Aliás, Juliana, como essa é a sua área também, né? Você queria comentar um pouquinho dos efeitos da oxigenoterapia hiperbárica no envelhecimento celular? Olha, a minha conexão com a oxigenoterapia hiperbárica é muito engraçado, porque foi quase que fazer do limão limonada. Na clínica onde eu sou sócia, tinha um cirurgião plástico, ele estava interessado em hiperbárica, ficou muito empolgado, montou, né, trouxe a câmera, mas aí no final das contas ele acabou não girando muito, acabou optando por ir trabalhar em outra clínica, e fiquei lá com a hiperbárica. Eu fiquei assim, e agora, né? O que eu faço? Na mesma época, mais ou menos, estava tendo um workshop de oxigenoterapia hiperbárica lá no E4M nos Estados Unidos. Eu já ia, eu falei, bom, vou aprender um pouco mais sobre isso, né? O que eu sabia era muito pouco, que a maioria de nós sai sabendo de faculdade, de residência, e eu me surpreendi positivamente no leque gigante de aplicabilidades clínicas da oxigenoterapia hiperbárica, que eu nem fazia ideia, e que constitui, no final das contas, os pilares da medicina funcional integrativa. Quais que são os pilares da medicina funcional integrativa? Inflamação, né? Inflamação, estresse oxidativo, saúde intestinal, né? Modulação de nutrientes, de equilíbrio hormonal, e nutrição, né? E o oxigênio não deixa de ser um nutriente para as nossas células. E aí, quando eu vi essa figura toda, além, claro, dos efeitos anti-envelhecimento. Quando a gente fala de efeitos anti-envelhecimento aqui no Brasil, todo mundo fica um pouco de pé atrás, né? Parece uma coisa meio comercial, mas, na verdade, os grandes centros de pesquisadores do mundo em medicina anti-envelhecimento, desde a Universidade de Harvard, David Sinclair e tantos outros no mundo,
no fundo, o objetivo deles não é rejuvenescer pessoas, é combater doenças crônicas, né? É prevenir e combater doenças crônicas que são associadas ao envelhecimento. E aí eu fiquei maravilhada, né? Aquilo ali eu vi assim, como de fato eu vejo hoje, um grande oceano azul. Porque tudo que tiver inflamação, desnutrição celular, estresse oxidativo, disbiose, consequências crônicas dos distúrbios do sono e dos desequilíbrios hormonais, aí eu puxo bem o gancho para o meu lado, né? Porque a minha formação principal é endocrinologia. E aí, dentro dessa parte hormonal, eu fiquei encantada com o impacto da oxigenoterapia hiperbárica. Eu sou uma endocrinologista bem tradicional, formada em escola tradicional, com título de especialista, residência, fellow, e eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fiquei eu fiquei revoltada, porque eu pensei, não é possível que eu seja uma especialista numa área, e que exista uma ferramenta com tamanha aplicabilidade e eu sequer ouvi falar dela, né? Nem ouvi falar. E principalmente numa situação que eu acho que é uma grande pedra no sapato dos médicos que fazem né, que trabalham com essa abordagem funcional integrativa, que é eixo HPA, né? O eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que a gente tem muita dificuldade de abordar, de tratar as disfunções, de diagnosticar e tratar as disfunções de eixo hipotálamo, hipófise adrenal, porque elas não são adrenais, elas são cerebrais. E é aí que a oxigenoterapia entra brilhando, né? Eu tenho hoje muita experiência com metabolômica hormonal, que é a avaliação de doenças relacionadas ao ciclo circadiano. E quem nunca viu isso, talvez se a gente estiver aqui numa comunidade de ortopedistas e cirurgiões, talvez não tenham convivido com esse tipo de observação, mas quem vê isso, tenho certeza que André e o Carlos vê isso, os pacientes com alterações de ritmo circadiano e disfunção de eixo HPA, principalmente que originem de distúrbio de sono, eles melhoram absurdamente com a hiperbárica. Então, assim, é um oceano azul clínico, tá? E que eu acho que a gente precisa explorar, investigar e mais para frente, divulgar também mais, para que as pessoas entendam mais sobre isso, né? É muito interessante, Juliana, o que você falou, né, sobre o fato da gente não ter conhecimento de hiperbárica, né? Isso reside, eu acredito, muito no fato, até já conversei isso com o presidente algumas vezes, era a escassez que nós tínhamos de aparelhos aqui no Brasil, né? Geralmente, os serviços onde nós nos formamos, eles simplesmente não têm acesso, tá? Eu sei que lá na universidade, quando a gente precisava usar uma câmera hiperbárica, agora a gente tem a gente recebeu uma por doação para fazer pesquisa, e a gente tem acabado usando também na prática, na clínica, para os pacientes do dia a dia, mas antes era super difícil você conseguir uma hiperbárica, era muito pouco disponível, né, Branco? Era muito pouco. O Branco ele tem todo esse histórico. Nós começamos a trabalhar com hiperbárica em 1995, existia 3, 4 serviços em São Paulo. Isso foi se disseminando, a indústria tinha muita dificuldade. Hoje, para chegar a várias partes do país, houve um trabalho muito grande e a indústria se desenvolveu nesse período. E hoje nós estamos conseguindo chegar em todos os pontos do país com câmara. Isso está criando um novo conhecimento, uma nova experiência, que eu brinco muito. Quem tem experiência com hiperbárica indica um doente, indica 2, 3, aí você vai disseminando esse conhecimento. Perfeito. Deixa eu pegar o gancho da Juliana. O Portela, eu vi que o Portela ele fala, tem algumas lives lá, que ele fala justamente disso. Deixa eu ver aqui. Sobre saúde intestinal e sono. Então, Portela, fala para a gente, quais os impactos e os agravos da desregulação desses pilares, para a saúde, né? Quais os resultados visíveis ou perceptíveis na população que faz uso da oxigenoterapia hiperbárica? Marcelo, primeiramente queria agradecer o convite a você, a Branco. O Branco sabe que sou um fã dele de carteirinha, um amigo
um amigo que desde o primeiro encontro já deu match, né? E está hoje do lado tanto de Andréia como o Ju, que são duas grandes referências também nas áreas, né, da genética, da endócrina, da própria hiperbárica. E eu queria parabenizar vocês por trazerem principalmente o tema tanto da medicina integrativa como da medicina funcional. A gente estava falando que é o retorno, eu costumo falar que é o retorno do clínico preventivo, né? Antes a gente tinha uma medicina tratativa, principalmente o clínico geral que tratava doentes. Hoje a gente tem uns grandes clínicos, ou seja, a medicina integrativa ela traz isso. Você tem um olhar geral, né? Você conseguir olhar todos os pilares e principalmente com um olhar preventivo, né? Então, quando a gente fala muito sobre, apesar de eu ser cardiologista também, venho da escola tradicional, né, como a Ju, venho da Federal de São Paulo, fiz reabilitação cardíaca, fiz cardiologia, enfim, depois fui para a área da medicina do esporte, da nutrologia, e hoje trabalho muito também a parte da psicologia comportamental, o neurodesenvolvimento. A hiperbárica na minha vida, né, ela se faz muito presente na prática clínica, principalmente, né, e quando a gente fala de intestino, quando a gente fala de sono, como a Ju citou, eu tenho hoje dentro da prática como os dois grandes pilares. Eu costumo dizer que nós funcionamos como se nós fôssemos uma máquina, e essa máquina ela precisa de energia. Essa energia ela só vem através do alimento, ou seja, todos os dias eu tenho que colocar uma fonte de energia para dentro para ser processada, a planta faz fotossíntese e eu tenho que ter o alimento. E eu preciso recarregar, então eu preciso de uma noite de uma qualidade de sono. Nós sabemos que quando colocamos alimentos de má qualidade, e a gente pode ver nos 10 últimos 15 anos, a qualidade, ultraprocessamento e por aí vai, né? A qualidade do alimento ingerido, bem como a quantidade, o horário, né, o próprio ciclo circadiano, a hora que você ingere determinados alimentos, isso influi completamente na sua endocrinologia e no nosso ciclo circadiano normal. Querendo ou não, se eu sou um carro a gasolina e eu coloco óleo diesel, esse carro ele vai quebrar. Eu costumo sempre comparar. Se existe um final de semana onde eu vou descansar, por que segunda-feira eu estou cansado? Se todas as férias eu saio para descansar, por que eu volto cansado? Então, querendo ou não, o estilo de vida que a gente tem no final de semana, com o excesso de álcool, com o consumo de comidas, querendo ou não, ultraprocessadas, né, carnes mais gordurosas, que também dificultam o processamento, ou seja, eu tenho um impacto muito grande na microbiota intestinal, na própria inflamação, na própria célula intestinal. Querendo ou não, nosso intestino ele tem 250 metros quadrados de área, é quase o tamanho de uma quadra de tênis. Então, imagina só, todos os dias eu pegar 250 metros quadrados de extensão e promover uma baita inflamação. A gente acaba, quando eu falo de baita inflamação, não do ponto de vista de intensidade, no momento presente, mas cronicamente, ao longo dos anos, ao longo das décadas, você ter, que a gente chama da microinflamação ali, o agravo provocado por isso, né, o impacto é gigantesco. Quando a gente vai ver o número de pessoas hoje que sofrem com intolerâncias, que sofrem com alergias alimentares, que sofrem com aumento de doenças crônicas, degenerativas, de onde vem tudo isso? Então, quando eu falo muito do intestino, Marcelo, eu trago que, sem dúvida alguma, né, eu nem considero o segundo, eu considero o nosso primeiro cérebro. Eu, como cardiologista, eu considero como um dos órgãos mais importantes. Eu sei que se o coração parar, para-se vida. Mas a maior parte dos agravos, eles acontecem dentro de toda a minha mudança bioquímica, estrutural, endócrina do meu sistema gastrointestinal. E querendo ou não, 90% da nossa serotonina, que é nosso hormônio do bom humor, do bem-estar, do prazer, é produzido no intestino. E a serotonina é o precursor direto da produção da própria melatonina, que é nosso, né, que a gente sabe, melatonina é nosso hormônio do sono e por aí vai. Eu vou deixar um pouquinho as meninas participarem também disso, que sei que elas podem contribuir muito, mas se a gente for ver, toda a dinâmica racional, o raciocínio clínico montado, intestino, cérebro, sono e fome, sono e desregulação hormonal, existe toda uma linha de raciocínio que a gente pode traçar em relação a isso. E a medicina integrativa é exatamente como que eu consigo raciocinar, né? Como é que eu consigo montar um raciocínio lógico, um pensamento clínico, de forma que eu consiga reorganizar esse corpo, ou reorganizar essa máquina. E aí, onde surge a medicina a parte da hiperbárica? Na nossa prática clínica, tanto dos atletas que a gente atua, tanto do processo, né, de doenças
crônicas, degenerativas, como o mesmo quadro de fadiga crônica, de cansaço, dos processos inflamatórios de forma geral. E diga-se de passagem, né, a gente, na medicina tradicional, a gente olha muito como a inflamação, aqueles sinais clássicos de dor, rubor, né? Existe sim, a gente sabe que existe a macroinflamação, mas até então, há poucos anos, pouco período, a gente não falava da microinflamação, ou seja, esses sintomas ou sinais clínicos que a gente percebe, que a gente tem todos os dias, mas que muitas das vezes é deixado passar despercebido. Então, a fadiga, o cansaço, dores de cabeça, enfim, por aí vai. Então, hiperbárica, na minha prática clínica, né, hoje a gente tem clínica tanto em Teresina, hoje a gente tem quase a gente bate 600 sessões mês, né, em menos de 2 anos de clínica, como aqui em São Paulo também, a gente introduz, e por isso a importância desses encontros da gente, trazer não só o tradicional da ortopedia, da cirurgia plástica, enfim, dos agravos da microvasculatura do diabetes, mas trazer quadros e casos, né, da nossa casuística, desse perfil, né, das doenças ou das patologias também preveníveis ou preventíveis, né? Legal. Deixa eu perguntar para os três, pensando nisso daí, medicina integrativa e oxigenoterapia hiperbárica. Vocês utilizam algum protocolo pré-definido? Essa eu vou perguntar para os três. As damas primeiro. Quiser começar, Andréia? Então, como eu te disse, eu sou ainda uma teórica, porque as minhas câmeras vão chegar no dia 21, né? Ah, perfeito. E hoje, foi falado aqui muito sobre medicina integrativa, eu acho que é aquilo que você falou lá no começo, né? O século XXI serviu para que a gente fizesse as super especialidades, doenças, remédios, e a gente teve que dar um passo para trás e ver o ser de uma forma integral novamente, o eixo cérebro-intestino, e eu hoje digo que eu pratico medicina biomolecular, porque eu acho que agora é o momento da gente olhar para a nossa unidade morfofuncional, que é a célula. E o renascimento da oxigenoterapia hiperbárica nos traz isso de uma forma muito evidente, porque o que aconteceu? A oxigenoterapia hiperbárica, que durante muitos anos foi usada para tratar feridas, queimados, etc., até que alguém resolveu se perguntar como é que ela funcionaria em outros tecidos, porque nós somos ali um amontoado de células, né? E aí começou a se descobrir que ela funcionava da mesma forma, organizando, porque eu acredito hoje que se a sua célula é jovem, você é jovem, e se a sua célula é velha, você é velho, independente da sua idade cronológica. Então, a gente tem muitos eventos aí, como um Covid mais grave, um câncer, uma quimioterapia, que fazem o indivíduo envelhecer aí 10, 15 anos biologicamente, e a gente precisa trabalhar nesse sentido. E aí, quando você me pergunta em protocolo, aí vem a minha grande dificuldade, porque nesse cenário, que é o meu cenário de trabalho hoje, que é realmente interferir nessa questão do envelhecimento celular, alongando telômeros, a gente tem vários pontos aí de intervenção, e a câmara hiperbárica atua em vários deles, né? Alongando telômeros, também funciona bloqueando o NF-kappa-beta, que é um disparador daqueles SASPs lá, que são as substâncias de fenótipo de senescência, que amplificam essa senescência, também trabalham no estresse oxidativo, que é um outro ponto ali, enfim, de várias maneiras. Só que o que nós temos hoje, publicado, nós temos já alguns trabalhos publicados nesse cenário, eu estou até com alguns abertos aqui, acho que uns 8 ou 9, eles são protocolos intensivos, né? Então, são protocolos de 5 vezes por semana, durante 90 dias, a maioria deles. Então, acho que o nosso desafio, ou pelo menos o meu, que eu já estou programando, meu filho hoje me fez essa pergunta, como é que você vai trabalhar aqui? É achar uma coisa que seja plausível comercialmente falando, digamos assim, que a pessoa possa ir lá fazer, não só pelo custo, mas pela disponibilidade da pessoa, e também que apresente resultados, né? Hoje a gente já tem marcadores de idade biológica, e eu já estou me valendo deles há algum tempo, e agora vou colocar nessa questão da oxigenoterapia hiperbárica, para que a gente possa produzir o quanto antes um protocolo, e que a gente possa repassar isso para as pessoas quando se fala em rejuvenescimento celular.
Esse é um ponto bastante interessante que você tocou, né, Andréia? Esses protocolos são muito longos mesmo, né? Talvez, eventualmente, para a realidade da maioria das pessoas que poderiam se beneficiar da terapia hiperbárica nesse sentido, fica difícil, né? 5, 6 vezes por semana você gastar, eventualmente você gasta entre o transporte, entre o mergulho, você vai gastar 2 ou 3 horas, né? Quem, entre nós, né, Branco, dispõe de todo dia 2 ou 3 horas. Quem então, dera, né? Quem me dera, né? Quem dera a gente tivesse, né? Eu sempre falo isso, eu queria dormir todo dia na hiperbárica, mas nem isso está dando mais. E não é só isso, não é só fazer hiperbárica, você vai fazer uma atividade física, você vai ter outros tipos de lazer, enfim, o dia acaba ficando curto, né? Só tem 24 o dia tem outras coisas, né? Uma das coisas que eu acho interessante, complementando a fala da Andréia, quando a gente está falando de produção científica, né, de ensaios clínicos, a gente, no geral, a gente precisa de uma intervenção que busque um resultado, né? E aí, realmente, o que a gente normalmente vê é isso, são múltiplas sessões, né? São sessões muito, uma frequência muito alta de sessões, porque no final das contas a gente tem uma intervenção e um objetivo clínico. Mas no final das contas, na vida real, nos nossos consultórios, a gente não faz só uma intervenção. A gente usa a oxigenoterapia hiperbárica em adição a outras ferramentas e estratégias. E aí, talvez, a gente não tenha dados da ciência, talvez um pouco de experiência prática, que é nível D, né? Experiência prática não é nível de evidência, mas começa aí, né? Quando a gente compõe intervenções, estratégias terapêuticas que buscam o mesmo objetivo por caminhos diferentes, muito provavelmente a gente encurta tempo, né? A gente encurta tempo de melhora para ver um resultado, e talvez a gente não precise dessa quantidade de sessões que é descrita na literatura. Eu não vejo isso na prática, acho que o Carlos talvez não veja também. A gente não precisa colocar paciente 5 vezes por semana para recuperar, por exemplo, de um COVID, ou de uma disfunção HPA, ou de uma fadiga crônica. Muitos pacientes fadigados crônicos por estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, eles já referem melhora na primeira sessão. É isso. Então, eu acho que o lindo da medicina funcional integrativa é justamente esse olhar do todo, onde a gente pensa, por exemplo, eu quero tratar disfunção mitocondrial, eu quero melhorar produção de energia celular. Eu não vou fazer só hiperbárica. Eu vou usar suplementação, eu vou usar estratégias nutricionais, eu posso usar outras ferramentas, como sauna, como crioterapia. Então, eu acho que no final das contas, a gente quer ver, a gente precisa da ciência de ponto de partida, né, para embasar as nossas decisões, mas no dia a dia das nossas clínicas, é chão de batalha, né? A gente está lá, a gente está entregando, tendo que entregar resultado para o nosso paciente. E nessa hora de entregar o resultado, e a gente agregando estratégias, aí a gente, no dia a dia, né, Carlos, acho que a gente vê que não precisa tanto assim, tá? Essa frequência tão alta. E até vendo essa dificuldade que a gente tem, né, a gente sabe que a maioria dos trabalhos eles têm um número grande de sessões, né? É um tempo longo de acompanhamento, e trazendo para a nossa realidade, a gente sabe, a gente tá engatinhando ainda na parte de hiperbárica, que apesar de a gente, praticamente todos os estados, a gente tem câmeras, né? O número crescente de pessoas utilizando, mas ainda a maior parte da utilização é decorrente das patologias em si, né? Cirurgia e por aí vai. Então, parte, né, desses encontros exatamente é a gente começar a fomentar, e é como a Ju falou, a prática clínica importante apesar do nível de evidência ser o D, F, enfim, é importante, né, essas reuniões para trazer, por exemplo, na minha prática clínica, né, acho que a Ju tem uma coisa bem próxima. A gente, pela dificuldade do paciente, às vezes, realizar 3, 4 sessões, a gente encurtou, e a gente está em fase de estudos, a gente está em fase de validação, 1 ou 2 sessões por semana. Quando a gente fala de protocolo, Marcelo, geralmente protocolos que vai de
1.3 a 1.5 ATA, né? Tempo de sessão de 60, 70 minutos, quando coloca em tempo de pressão máxima, descompressão, enfim. E a resposta associada a outras intervenções, como a própria Ju falou, né, utilização de suplementações, enfim, intervenções na própria dieta, que é super importante, né, às vezes, em questão de poucas semanas, tá, a gente já tem uma resposta clínica considerável, tá, o fato de, né, você conseguir dosar metabolômica a médio e longo prazo, você considerar mais marcadores bioquímicos, genéticos, enfim, isso vai da gente fomentar a partir de hoje, talvez a gente colocar também na nossa prática clínica e a gente conseguir juntar esses dados. É isso que a sociedade está tentando promover, né? Exatamente para a gente tentar abranger um pouco mais o leque de indicações. Mas na nossa prática clínica, a gente tem uma casuística aí de quase 500 pacientes, né, mensais que fazem utilização da hiperbárica. A gente tem respostas bem positivas em relação a isso. Eu acho que o Arthur tá participando da reunião também, o Arthur, que é pneumologista e faz toda a parte da medicina do estilo de vida, é nosso head aqui, é o nosso cabeça dentro da clínica de São Paulo, que está mais a fundo também, junto com esses pacientes. A resposta da clínica, principalmente de redução de nível de fadiga, de cansaço, da melhora de qualidade de sono, como a Ju mesmo falou, é o processo que a gente fala, né? É o desinflamar, né? O processo básico fisiológico celular. Carlos, Juliana e André, uma das coisas importantes, primeiro que a gente fala, a maioria das vezes o tratamento com oxigênio hiperbárico é coadjuvante, né? A gente não tira o antibiótico, não tira o procedimento cirúrgico, né? Então, a gente vai realmente compartilhar várias intervenções junto. Mas eu acho, Carlos, que o mais importante é a gente começar a compartilhar esses dados. À medida que a gente compartilha esse dado com várias experiências, a gente cria um banco de dados, que aí a gente pode analisar o impacto da OHB com a medicina funcional. Eu acho que isso é que é mais importante. A ideia nossa aqui na sociedade, que a gente tem discutido, é estimular que a gente compartilhe o dado. Quanto mais dado tiver, mais fácil vai ser para a gente ver qual é a intervenção que é mais rápida, o que é associado a isso, a gente vai ter um desfecho melhor. Eu acho que a gente tem que se preocupar com marcadores, indicadores de desfecho que são importantes, e qual é esse desfecho, com qual intervenção. Aí a gente vai criando realmente uma cultura para introduzir a OHB, por exemplo, no pé diabético, que está bem estabelecido, mas na medicina integrativa também. Eu acho que isso que é importante. É isso. Parece que foi um ponto em comum dos apresentadores, e até o presidente comentou, que talvez a gente não precise de tantas sessões, mas por talvez um tempo mais prolongado. Foi isso, essa impressão que vocês tiveram? É isso. Na prática. Isso foi correta? A gente pode fazer um pouco menos de sessões. Duas comentou. na semana. Geralmente a gente utiliza um ATA um pouquinho menor, né? É o mesmo protocolo que a gente utiliza para recovery de atletas também, 1.3, 1.5 ATA ali, né? E geralmente 8, 10 semanas, mas nas primeiras semanas, junto com intervenção, quando você faz, por exemplo, ativação mitocondrial, uso de alguns antioxidantes endovenosos, a resposta, às vezes, é meio que imediata, né? Lógico, precisamos de marcadores mais fidedignos do ponto de vista bioquímico para validações, sim, mas do ponto de vista subjetivo, utilizando escalas de fadiga, né? A gente consegue ter boas respostas já nas primeiras semanas de terapia. Tá bem. Vou fazer uma pergunta aqui, chegou uma pergunta aqui, isso daqui para a Andréia. André, na medicina integrativa, quais são as principais indicações da terapia hiperbárica, na sua opinião? Onde é que ela mais seria útil? Olha, eu penso que, por exemplo, um caso que eu precise realmente melhorar as células dessa pessoa, como infertilidade, disfunção erétil, um pós-Covid, pós-vacina, né? São situações que a gente, fora as clássicas todas, né, que já existem aí, as neurológicas, enfim, mas todas as vezes isso que eu citei, por exemplo, são situações que já me alertam ali para uma situação de uma necessidade realmente de melhoria de qualidade dela de uma forma mais rápida, às vezes, né? Às vezes você conseguiria fazer isso, como a Juliana falou,
recolocando os hormônios, desinflamando, usando injetáveis. A gente tem inúmeras ferramentas, né? Inclusive, eu falo que 70% da história toda é estilo de vida, né? Então, eu acho que nessas situações onde você precisa de algo mais rápido, mais eficiente, eu vejo aí um protagonismo da oxigenoterapia hiperbárica. E o que eu pensei realmente em colocar nessas situações seriam a gente tentar fazer 2 sessões semanais ali, pelo menos 60 dias, e tentar reavaliar, né? Lógico, vai fazendo essa reavaliação clínica semanal, e já estou montando aqui algumas maneiras da gente conseguir avaliar isso de uma maneira mais eficiente, para poder tabular isso e ter um resultado mais fidedigno, né? Que eu acho que é bem importante quando a gente está começando, porque às vezes a gente nada contra a maré, a gente sabe, a gente acredita, mas tem aquela, ainda mais nós da integrativa, né? Então, vejo mais nessas situações assim, né? Mais que você precisa realmente de um resultado mais rápido, mais eficiente. Eu não sei, Andréia e Carlos, qual é a sensação de vocês, e de novo trazendo uma experiência de consultório. Algumas das abordagens integrativas que a gente ouve por aí, algumas definitivamente muito bem empregadas, embasadas, outras nem tanto, a parte, por exemplo, de terapias endovenosas, às vezes gera um pouco de polêmica com os colegas mais tradicionais, que de repente não têm assim, um interesse e uma prática nisso. Mas, de forma muito interessante, a oxigenoterapia hiperbárica ela não tem muita polêmica. A gente não vê muita resistência de colegas de linhas mais tradicionais, assim, sabe? No sentido de dizer assim, você tem clínica de sorinho, né? Para ganhar dinheiro, aquelas coisas que, enfim, de alguma forma a gente já ouviu muito por aí. Mas quando a gente fala assim, não, eu tenho trabalhado muito com a oxigenoterapia, a resposta é diferente, é de surpresa, com espanto e curiosidade, tipo assim, é mesmo? Mas por quê? Como, né? Então, eu vejo uma simpatia muito grande com a oxigenoterapia hiperbárica, e acho que até por conta disso mesmo, a gente tem que usar mais. Que boa notícia, né? Que bom. Desculpa, Portela, pode seguir. Como o Branco está falando, né? Eu acho que quanto mais a gente compartilhar dados, né? Lógico, não é tentativa e erro, que na saúde a gente não pode simplesmente fazer dessa forma. Mas a gente sabe que é uma terapia segura, a gente sabe que é uma terapia eficaz, a gente tem robustez em quadros mais graves, né? E quanto mais a gente conseguir, lógico, chegar, dar acesso, e talvez, mais uma vez, né? É um trabalho que eu sei que toda a diretoria da sociedade ele vem buscando, exatamente de facilitar, de baratear um pouco mais o custo, de facilitar a quantidade de sessões, de fomentar estudos. Então, quanto mais números a gente tiver e conseguir realmente contribuir, distribuir nessas informações, tenho dúvida que em pouco tempo, em poucos anos, a gente vai ter essa expansão da indicação, né? E que, sem dúvida, né, a própria legislação, ela conseguir também fazer com que os planos de saúde possam utilizar, a gente possa utilizar os planos de saúde para isso. E na minha prática clínica, que é um ponto de discussão que eu queria também trazer para a roda, é uma coisa que nos trava muito, a gente sabe do benefício, mas a gente sabe que tem a terapia, a gente tem a máquina, o paciente ele tem um bom plano de saúde, mas que a gente não consegue trabalhar esse lado da hiperbárica pelas limitações ainda serem um pouco curtas, né? Mas para isso, mais uma vez, a gente precisa da robustez e a gente precisa dos dados, né? Você diz a limitação das indicações, por exemplo, para a saúde suplementar. Isso, né? E as operadoras em si também, né? As operadoras de saúde, né? Isso é uma briga, não é só na hiperbárica, praticamente em todos os campos, né? Autorização de procedimentos, tal, é um grande braço de ferro. Bom, até pegando o gancho que a Andréia falou, ela comentou alguma coisa de infertilidade, né, na mulher. Chegou uma pergunta aqui, eu acho que, Juliana, eu vou perguntar para você. Tá? Existem benefícios da oxigenoterapia hiperbárica na menopausa, né, um tema feminino? E, se sim, quais os regimes de tratamento mais utilizados para abordagem clínica? Né? Falou do protocolo, acho que aqui, de novo, a ideia são os protocolos. Eu atendo, hoje eu tenho um público
muito grande de mulheres de saúde feminina, principalmente, vamos lá, de 40 a mais, tá? Hoje eu atendi muita senhorinha de 70 anos, foi um dia muito, muito interessante nesse sentido. E aonde que a oxigenoterapia hiperbárica poderia ser uma ferramenta na saúde da mulher, principalmente nessa fase desafiadora da transição de menopausa e menopausa. Eu citaria 3 pontos de ancoragem principais, tá? Que são dores dessas mulheres e que, às vezes, os hormônios sozinhos não resolvem, né? Porque a gente queria mesmo que toda mulher na menopausa, a gente fosse lá, indicasse reposição hormonal, começasse a reposição, via certa, dose certa, mulher certa, e aí pronto, final de todos os problemas. Mas na vida real não é assim que acontece, né? Então, nem toda mulher vai melhorar 100% só com os hormônios. Os hormônios são maravilhosos, mas também, né, não é coelho de cartola. 3 pontos de ancoragem eu acho que contribui demais a oxigenoterapia hiperbárica. Cérebro, tá? Oxigenação cerebral, inclusive compensação de distúrbios de sono. Tem um estudo muito legal, em animal, né? Mas já mostra um aumento da oxigenação da região hipotálamo hipofisária com a oxigenoterapia hiperbárica, então com isso favorecendo o funcionamento hipotálamo hipofisário, modulação de resposta de sono, de cortisol, de inflamação, então cérebro, tá? É uma dor, é um grande problema para a saúde da mulher pós-menopausa. E é um calcanhar de Aquiles quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, porque a gente não tem estudos robustos de fato de que a terapia de reposição hormonal ela reduz o risco de Alzheimer. Alguns estudos dizem que sim, outros que não. Tem estudos que dizem que é até pior. É um estudo recente, cheio de vieses, que saiu esse ano. Saúde metabólica, né? Uma outra grande dor dessa paciente, a questão do ganho de peso, do aumento da gordura visceral, da resistência insulínica, né? Então, a gente sabe que a oxigenoterapia hiperbárica ela tem esse efeito metabólico, ele tem esse efeito nas vias de metabolização de glicose, que podem ser muito, pode trazer muito benefício para essa mulher. A gente vê essas mulheres com dificuldade de perder peso, mesmo com reposição hormonal, com aumento de glicemia, aumento de insulina. E aí, por fim, saúde mitocondrial, né? As mitocôndrias, as nossas grandes oficinas de energia, nosso grande combustível celular, que é o ATP, nas mitocôndrias que a gente produz os nossos hormônios, né? Nas mitocôndrias dos órgãos endócrinos. Então, quando a gente trata na mulher, na transição de menopausa, na menopausa, metabolismo, cérebro e mitocôndria, a gente fecha um ciclo virtuoso de saúde para essa mulher. E aí eu preciso citar mais umzinho que é muito importante, que é o intestino. É uma coisa que surpreende muito ainda. Essa história começou dos efeitos de hiperbárica, principalmente quando foi se tratar complicações de pacientes com doenças inflamatórias intestinais, né? E aí que começou a se ver esse benefício da oxigenoterapia hiperbárica no intestino, e hoje a gente tem estudos mostrando que a oxigenoterapia hiperbárica ela favorece a modulação de ocludinas, zonulinas, que são responsáveis pelo controle da permeabilidade do intestino. Então, assim, como eu disse, é o oceano azul, né? Tem muita coisa para a gente aprender e fazer. Pegando o gancho que você falou, Ju, queria perguntar para o Portela, você comentou alguns marcadores, né? Portela, quais os marcadores clínicos são importantes aí para a gente buscar algum grau de evidência, algum grau de efeito da terapia, da oxigenoterapia hiperbárica, mesmo da medicina integrativa? Quando a gente fala de estresse oxidativo, né, dentro da prática integrativa em si, existem vários marcadores que a gente pode, colocando como prática também a parte da esportiva, que é a minha prática atual,
né? A gente utiliza vários marcadores, como a própria CK, né, a foscreatina, você tem como marcador de lesão muscular, você consegue ver próprios níveis hormonais, né, com o próprio cortisol, alterações relacionadas a fibrinogênio, PCR, tá? A relação de quebra proteica, né, os índices de quebra proteica, a própria ureia, creatinina, o BUN. Então, bioquimicamente, né, a depender do caso que você acaba acompanhando, você pode direcionar. Acho que a Ju gosta também muito da parte da própria metabologia, né, Ju? A Andrea pode falar um pouco mais da genética em si, né? Existem vários estudos que falam da própria monoaldeído como marcador, o próprio sódio, marcador de estresse oxidativo, né? Então, a gente tem vários exemplos desse, de ponto de vista laboratorial, para poder trabalhar. Tá. Andréa comentou alguma coisa também de efeito antioxidante, né, Andréa? Sim, tem muitos estudos falando de oxigenoterapia hiperbárica e mitocôndria e como é que ele age efetivamente ali, aumentando, na verdade, a nossa defesa antioxidante, né? É isso que ela faz. Só vou pegar uma carona aqui no Portela e falar de mais alguns marcadores que eu acho interessante, porque existem já alguns trabalhos. Tem um bem interessante que fala exatamente da oxigenoterapia hiperbárica nos marcadores de senescência, né? Os dois grandes marcadores de senescência hoje são o comprimento dos telômeros e a metilação, já estão aí disponíveis comercialmente, mas existem outros que a gente pode agregar aí, né? Como atividade de sirtuínas, por exemplo, a gente também pode medir, a gente já tem como verificar também aqueles SASPs que a gente mostrou lá, que são aquelas substâncias sinalizadoras ali de senescência e de inflamação, principalmente, que são interleucinas, citocinas inflamatórias e alguns fatores de crescimento relacionados a essa inflamação, né? E, enfim, existem algumas técnicas também para ver o estresse oxidativo. Eu não gosto muito das técnicas para ver o estresse oxidativo, porque eu acho o estresse oxidativo muito efêmero, né? Ele é aquele momento, então amanhã você pode estar diferente, mas os nossos trabalhos trazem isso daí. E tem muitos trabalhos mostrando o proteoma também, que é possível de medir hoje com oxigenoterapia hiperbárica. Então, acho assim, como a Juliana falou, é um imenso mar azul de possibilidades, né? Isso tudo que eu estou falando pode parecer muito diferente, muito novo, mas não é caro, é fácil de fazer, e eu acho que vai dar bastante consistência, principalmente, no nosso trabalho. A gente já está caminhando, por incrível que pareça, passou rápido demais, a gente já está caminhando para os últimos 10 minutos da reunião, e apareceu um tema polêmico, né? Quando o Portela ele comentou das pressões que ele utilizava para os mergulhos, eu fiquei pensando, né? 1,3 a 1,5, muita gente considera que isso não tem um range terapêutico. Então, eu gostaria que vocês comentassem isso daí. A ideia que a gente tem é exatamente essa, que a hiperbárica, a maioria dos trabalhos, esmagadora maioria, na verdade, acaba sendo feito com pressões acima de 2 atas, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem esse ponto. Eu acho que eu não fiz entendido. Quando eu falo de 1,5, é considerando um ata, né? 1 mais 1,5 ou 1... Perfeito. Então, tá bom. Resolvida a polêmica. Então, tá bom. Então, a polêmica... Quando eu falei 1,5, eu não considerei o 1 que a gente coloca, enfim. Não, perfeito. Então é 2,2, 2,5, tá? Desculpa. Então tá bom. Acho que para as pessoas que comentaram aqui no grupo, está respondido. Juliana, quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu vou adiantar, deixa eu só fazer uma parte antes, eu vou adiantar, porque existe uma grande polêmica com aquelas câmeras que são aquelas câmeras maleáveis, né? Com zíper e tal. Febre nos Estados Unidos, né? Febre. Na Europa, nos Estados Unidos. Para dormir, ela tá, já que a gente não consegue fazer 5 vezes por semana, é só dormir, né? Não, e assim, até isso daí foi ponto de questionamento para a SMOB, e a gente foi levantar a legislação e tal. A terapia hiperbárica, a câmera hiperbárica, ela é um objeto rígido, tá certo? Ela não pode ser maleável, porque até então a tecnologia dos maleáveis
não permite atingir essas pressões um pouco maiores, acima de 2 hectares, né? Então, desculpa, Ju. Na legislação brasileira, nas regras da ANS, diz isso daí. É um dispositivo rígido que atinge pressões maiores. Desculpa, Juliana, pode continuar. Não, o que eu ia dizer é que, às vezes, numa primeira sessão, o paciente pode não tolerar chegar direto nos 2 atas e meio. Então, o que eu costumo ir, de novo, trazendo muito do dia a dia mesmo, né, do consultório clínico, que afinal de contas é lá que a gente vai acabar tendo que resolver a maior parte dos nossos problemas. Principalmente quando a gente está fazendo uma sugestão de terapia hiperbárica para um paciente, de repente, que nunca ouviu falar daquilo, né, ele está um pouco de pé atrás, ele acha um pouco estranho aquilo tudo. No consultório, eu costumo oferecer uma sessão de cortesia para o paciente. Aí eu faço assim, olha, eu vou te dar uma sessão, vem aqui, marca, ou faz agora, vê como é que você se sente. Aí, no geral, é uma chance boa de testar a tolerabilidade à pressão desse paciente. Então, o paciente, todo mundo gosta de alguma coisa que é de graça, né, gente? Quem que não gosta? Então, é uma forma simpática, é uma forma legal da gente introduzir conceito no nosso paciente, de testar tolerância, tolerância a estar fechado, tolerância a fazer os ajustes de pressão, para daí sim a gente comercializar isso para o nosso paciente. Legal. Isso daí nas concessionárias de automóveis chama-se test drive. Test drive. Tá certo? Comercialmente parece que funciona bem. É uma degustação Exato. de câmara hiperbárica. Eu acho válido, inclusive. Até bem interessante, que o que vocês comentaram é verdade, né? Então, às vezes o paciente vê aquela câmera e fala, nossa, é um negócio meio estranho, vai doer e tal. Tem pacientes nossos, que a gente faz hiperbárica, sabe, o paciente fica hipertenso antes de entrar na primeira sessão de estresse, né? Então, às vezes a gente tem que conversar tal. Principalmente as equipes têm que ser treinadas para acalmar o paciente, porque não é infrequente isso daí. Só lembrando que essas câmaras infláveis, elas foram desenhadas para transporte. A gente tem que ter muito cuidado para não estar validando isso, porque tem uma questão de segurança. Você, para pôr uma câmera dessa em casa, tem um certo risco. Isso tem risco, né? Isso não é isento de risco. A gente precisa estar muito ciente disso, não validar questões que não esteja a questão da segurança e da qualidade dessa máquina. Lembrando que ela foi feita para transporte, então isso é muito importante que a gente tenha claro aí no nosso entendimento geral dessas câmaras infláveis. Tá. Surgiu uma pergunta aqui entre as pessoas da plateia, né, sobre as contraindicações absolutas, né, o pneumotórax não tratado, é óbvio, né, que a gente não pode usar, eventualmente na pressurização tudo bem, mas na despressurização esse pneumotórax poderia se tornar hipertensivo. Essa, sem dúvida, é uma contraindicação absoluta. Existem outras, que é o uso de quimioterápicos, não é isso? Alguns. Tá certo? Alguns quimioterápicos, pela toxicidade, ou são miocardiotóxicos, ou hepatotóxicos, ou nefrotóxicos, e o excesso de oxigênio, decorrente da terapia, ele potencializa essas toxicidades, então também não deve ser usado. Né? Então, basicamente, são essas as contraindicações absolutas, depois tem aquelas relativas, mas a pergunta aqui foi das absolutas. Ainda voltando para o tema, foi muito comentado a importância da medicina integrativa e da oxigenoterapia hiperbárica na diminuição da inflamação. Né? Alguns trabalhos, algumas pessoas comentam que as pessoas com excesso de peso, foi comentado com aquela gordura visceral, eles têm marcadores inflamatórios cronicamente elevados. Vocês utilizam, de alguma forma, vocês têm protocolos específicos para essas pessoas com excesso de peso, muita gordura visceral? Vamos começar, então, pelo Portela. A gente tem algumas variações, né? Eu não costumo dizer, eu não gosto muito da palavra protocolo, mas é uma coisa minha, mas todo paciente com sobrepeso, a gente costuma falar que é um paciente que tem multifacetado, né? Ele tem várias alterações patológicas ou de alteração de fisiopatologia.
É um paciente que geralmente ele tem uma alimentação desregrada, né? Ou seja, o próprio padrão alimentar, você tem, como a gente mesmo comentou, alterações de microbiota intestinal, né? Alterações de permeabilidade intestinal por si só, isso aí já gera essa sinalização inflamatória. Você tem geralmente pacientes que têm um estilo de vida onde tem um sono desregulado, querendo ou não, né, pelo nosso próprio ciclo circadiano, se eu tenho um aumento do cortisol noturno, né, que é um momento exatamente onde o cortisol está um pouco mais baixo, se eu tenho um estresse maior, tem um aumento de utilização de telas, né, eu costumo falar, se o nosso computador, se eu abro 50 páginas ao mesmo tempo, ele trava. Se eu costumo abrir 1000 páginas, 2000 páginas durante o dia, quando eu estou rolando o Instagram ou quando eu estou abrindo o WhatsApp, você tem um hiperestímulo, tá? Querendo ou não, cerebral, mental. Então, isso também tudo isso gera um estresse oxidativo. Então, quando você tem estresse de trabalho, quando você tem uso de cigarro, enfim, tudo isso, né, são fatores, a própria genética, enfim, a genética, como um fator contribuinte, mas não sendo o principal. Quando você junta tudo isso, né, são essas correlações que estão totalmente ligadas à fisiopatologia da própria obesidade. O aumento da gordura visceral, a gente sabe por si só que é um sinalizador, né? Aumenta por si só a inflamação neurológica, alterações hormonais, acaba se criando ciclos viciosos dentro do corpo. Então, na minha abordagem clínica, né, e a gente sempre tenta trabalhar o perfil da mudança alimentar, ou seja, o ensinar, né, o entendimento do perfil, então, seja ele uma dieta low carb, ou padrões, às vezes, só de uma dieta mais flexível, mas que você consiga tirar, principalmente, o máximo de industrializado, ultraprocessado, por aí vai. Melhora do perfil de qualidade de sono. Então, a gente analisa, né, antes de abordar, a gente analisa, geralmente com dispositivos, que o paciente ele vai até a casa dele, que você consegue ver todo o padrão noturno, né? Então, suplementações básicas, seja ela de antioxidantes, coenzima Q10, PQQ, NAD, glutationa, por aí vai, seja por via oral ou seja por via endovenosa. Utilização na verdade, modulações intestinais, né? Você trabalhar com probiótico, você trabalhar com enzima digestiva, né? Toda a parte de modulação, entendimento neuroendócrino, né? Que é isso que deixar um pouco para a Ju falar um pouquinho mais. Então, assim, são várias ferramentas, eu costumo dizer, é como se a gente estivesse indo para a guerra. É a hora de a gente usar a faca, é a hora de a gente usar o fuzil, é a hora de a gente usar a pistola, enfim. Então, hoje a gente tem várias armas e a depender do momento, talvez, daquele paciente, a gente tem que ser um pouco, às vezes, também um pouco prudente e saber qual o momento de utilizar cada um, né? Juliana, quer complementar? Eu acho que eu não vou conseguir mais falar, porque a balada começou aqui no restaurante. Só para dar uma parte, né? São Paulo está chovendo em bicas. Fomos bem, até aqui a gente foi bem, né? Até as 8 horas a gente conseguiu ir bem. Boa noite. Boa noite. Parar no meio do caminho para fazer a gravação aqui da nossa live no restaurante, coitada. Ela não conseguiu chegar em casa. Juliana, boa noite, doutor. Paulo, tudo bom? Boa noite. Eu levantei a mão há um tempo, mas acredito que o senhor não deva ter visto. Não vi, desculpa. Sem problema algum. Eu queria me manifestar um pouquinho. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou Paulo André Novaes, sou médico, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou paciente, amigo e aluno da doutora Andréia Antonioli. E atualmente sou sócio dela, estou sócio dela aí na empreitada hiperbárica. E tem um detalhe que não foi abordado hoje aqui, que me incomoda muito e eu gostaria de ter a experiência de vocês. Eu sou anestesiologista há 33 anos. E uma coisa que me incomoda, eu sou claustrofóbico. Uma coisa que me incomoda muito é eu vender este produto para o meu paciente, né? Sendo que eu sinto que vou ter muita dificuldade em utilizá-lo e não consigo. E como anestesista e faço frequentemente sedação para pacientes em ressonância nuclear magnética, que tem fobia e tudo mais, eu não, até o momento, não consegui ver uma forma de fazer uma sedação num paciente desse, porque eu não tenho acesso ao paciente, eu não posso tocar o paciente depois que eu faço, que ele está dentro da câmara hiperbárica.
Como que é a experiência de vocês? É muito frequente ter esse paciente com fobia? E de que forma vocês lidam com isso? Paulo, tem uma coisa super importante, a gente está trabalhando há muitos anos com isso, que é o acolhimento. Sim. O acolhimento na clínica, isso que a Juliana falou, da degustação, de colocar ele na cama, conhecer, você reduz muito essa questão da fobia. Eu tenho alguns pacientes que realmente têm muita dificuldade. Para você ter uma ideia, a gente já tentou até hipnose, e que eu não acreditava. Uma vez, trouxemos um médico, ele fez a hipnose e funcionou bastante. Mas a gente, às vezes, tem que usar uma sedaçãozinha leve, e a pessoa consegue ficar, você consegue. Não estamos falando de sedação endovenosa, nada disso, você consegue equilibrar, mas o acolhimento, o entendimento, você tira muito dessa parte. A pessoa tem que se sentir segura, e quanto mais o acrílico é maior na câmara, melhor isso. E tem as multiplace também, que às vezes você pode usar. São essas estratégias que a gente usa. Mas, assim, na nossa experiência, o nosso número de desistência por fobia é muito pequeno. Principalmente nas câmeras de acrílico. Maiores. Hoje são muito. E quando você está ali perto, tem um espelho, você amplia muito a área, a pessoa fica muito... E o profissional está sempre ali perto. Ela sabe que tem o enfermeiro ali, ele sabe que tem um médico presente na clínica. Isso dá uma maior segurança. Perfeito. Apareceu uma última pergunta aqui, eu vou só responder. Foi feita uma pergunta aqui, se outros profissionais não médicos podem prescrever hiperbárica. Quem normatiza isso, pelo menos até onde eu sei, é o Conselho Federal de Medicina desde 95, e a primeira diretriz que ele dá é que a oxigenoterapia é de indicação médica, e o segundo item é sob supervisão médica. Tá certo? Então, essa, até onde eu sei, é a regra vigente para a oxigenoterapia hiperbárica. É de indicação e supervisão médica. Só complementando, assim, é claro que hoje, por exemplo, nas clínicas que já tem bastante experiência, eu tenho um enfermeiro, eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, eles e o próprio doente são um dos grandes indicadores. Sim, eles não podem ser prescritores, mas eles são os grandes indicadores. Um paciente indica um outro, e isso funciona muito bem. A clínica tem que absorver esse paciente, avaliar e colocar na... Porque essa questão hoje é de disseminar. Muitas vezes as pessoas não têm acesso à câmara hiperbárica e alguém teve e ele indica para o outro. Isso é fundamental para disseminar o uso da oxigenoterapia hiperbárica. É uma questão formal, é sob supervisão médica, então a resolução do Conselho Federal de Medicina. Para várias patologias isso é feito, né? No atendimento básico à saúde, equipes multiprofissionais, enfermeiros, auxiliares, fisiatras, etc., eles reconhecem o paciente com algum determinado tipo de necessidade. A gente vê muito isso no diabético, encaminha para uma avaliação especializada, eventualmente pelo médico. Isso a gente vê de forma muito natural em várias outras patologias. Muito bem, nós chegamos aí no término, né, no tempo que nós determinamos para a reunião. Gostaria de deixar aí para os nossos apresentadores fazerem as últimas considerações, depois eu vou passar para o presidente encerrar a nossa reunião científica. Gostaria de começar, Andréa? Apenas agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, que são, assim, eu estou começando a dar os primeiros passos na prática, né? Então, agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estiveram conosco aqui, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Andréa. A Juliana, infelizmente, como eu falei, ela estava no restaurante, parece que o som se tornou alto demais e ela não conseguiu concluir a reunião. Então, eu vou passar para o Portela. Queria agradecer, né, Marcelo, ao Branco, a toda a sociedade que sempre se mostra bem aberta, né, bem acolhedora, e isso é muito importante, né, para esse trabalho social, né, dentro das especialidades em si. Queria deixar também todos os colegas, né, as portas abertas, tanto aqui na nossa clínica de São Paulo, fica na Avenida Brasil com Rebouças. Então, quem ainda está iniciando a prática, quem quer conhecer a câmara, quem quer conhecer, às vezes, que quer testar, a gente, como a Ju mesmo falou, né, tem um pouquinho do gostinho. Eu acho que a nossa função é essa, é a gente abrir a casa da gente. Quanto mais a gente conseguir disseminar, quanto mais a gente
levar um pouco dessa informação para os nossos pacientes, né? Eu acho mais robusto, a gente vai ter números, informações. Então, por isso eu deixo a nossa clínica aberta, tá? Para os colegas que estão aqui presentes, ou dentro de São Paulo ou não, quando vir visitar São Paulo, ou mesmo lá no Nordeste, a gente tem uma clínica também em Teresina, com o Instituto Vita. E mais uma vez agradecer, tá? Marcelo, Branco e Patrícia, né? Toda a sociedade. Muito bem, pessoal, foi excelente a reunião hoje, mais uma vez a gente conseguiu trazer um assunto importante para que a gente possa aprender um pouco. Portela e Andréia, então, eu acho que o mais importante que a gente entendeu aqui é que a oxigenoterapia está disseminada no Brasil, já está no nosso imaginário, está no imaginário porque o acesso está muito mais fácil hoje. Muitos grupos trabalhando com isso é fundamental. E a segunda coisa mais importante é a questão de compartilhamento de dados. Nós temos que trabalhar isso rapidamente, e com isso a gente consegue crescer mais rápido. E agradecer a todo mundo, uma boa noite e um bom fim de semana a todos. Esperando vocês na próxima quinta-feira. Só lembrando que a Bianca não está aí, mas a Bianca Oliveira é uma das nossas fundadoras aí, hoje é aniversário dela. Parabéns, Bianca. Feliz aniversário. E a todos os aniversariantes que eventualmente fizerem os seus anos hoje também. Boa noite a todos. Boa noite.